Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresenta o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima. Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. E hoje nós vamos contemplar o texto de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8, em que traz para nós a perícope sobre a viúva e o juiz. Ouçamos a palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após termos escutado este relato de Lucas, podemos perceber um primeiro ensinamento que deve ser um ensinamento a ser vivido por cada um de nós. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar com persistência e de forma constante. Alguns de nós podem começar com muito fervor e depois desanimar. O que Cristo pede para nós neste exemplo da relação entre a viúva e o juiz é a persistência. É a constância, é a oração voltada sempre a Deus, para um Deus que não se cansa de nos ouvir, principalmente o nosso clamor. Havia nos ensinamentos dos rabis na época de Jesus de fazer orações 3 vezes ao dia, não aumentando muitas outras orações, porque isto poderia entediar a Deus. Contudo, Jesus apresenta um Deus misericordioso, um Deus atento aos seus filhos, um Deus que escuta o nosso clamor, principalmente por aqueles que oram de forma constante e de forma perseverante. A parábola coloca um juiz, ou seja, um detentor de autoridade, de poder constituído, que não teme a Deus e não se importa com ninguém. Por outro lado, nós temos uma viúva, a quem não tem quem recorrer, mas que recorre ao juiz para que sua causa seja julgada. Por um lado, também percebemos que este juiz não ama a Deus, não ama o próximo, porque ele vê a si mesmo. Enquanto a viúva implora dentro dos seus direitos a este juiz, de forma persistente. A obstinação do juiz, por um lado, e o desamparo da viúva, por outro, se transforma não em uma viúva que desiste, mas numa viúva que é constante e perseverante diante do seu pleito. Enquanto ele não tem interesse em resolver a questão dela, ela demonstra uma perseverança e uma constância diante do seu pleito. O que acontece? O juiz cede e a atende. Cristo coloca este exemplo para supervalorizar, ou na verdade trazer à tona uma grande verdade. A verdade de que Deus é sempre compassivo, sempre misericordioso, sempre nos destina o seu amor. E Ele fará justiça aos seus filhos no tempo oportuno. Deus não é indiferente às nossas orações, aos nossos clamores, aos nossos pleitos. Porém, Cristo está colocando que, quando há persistência, perseverança, há também
paciência. E a oração precisa sim ter paciência, porque Deus, como não é indiferente, Ele vai escutar no chamado tempo oportuno, o que muitas vezes nós chamamos de Kairos, o tempo da graça, o tempo oportuno. Até chegar este tempo, nós não podemos desanimar, nós não podemos abandonar o caminho da oração. Pelo contrário, temos que continuar persistentes, a exemplo desta viúva hoje do relato. E Jesus faz uma pergunta muito intrigante no final deste relato, desta perícope. Será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra? Que tipo de fé ele vai encontrar? Uma fé de pessoas que começaram com muito ardor, mas depois abandonaram? De pessoas que já não têm fé em nada? Jesus quer encontrar aqueles que continuaram perseverantes e que persistiram até o fim. É como tem uma passagem que diz: quem perseverar até o fim será salvo. Por isso, nós devemos nos reanimar, recobrar as nossas forças, renovar o ardor na oração para continuarmos nesse diálogo com este Deus que é misericordioso. A partir deste breve comentário, vamos às perguntas que nos são propostas. O que mais me chama a atenção na figura da viúva da parábola? Bem, nos grupos, nas meditações, cada um pode extrair várias características desta viúva. Mas a mim me chama a atenção o fato dela ser, primeiro, viúva, com todo o drama que existe de uma viúva no Antigo e no Novo Testamento, mas a sua persistência. Ela é uma pessoa que tem clareza do que ela quer, por isso ela busca, por isso ela confia, ela vai atrás. E isso é um grande exemplo para nós. Nós também devemos tentar, a todo custo, termos também clareza do que queremos diante do Senhor e de buscá-lo constantemente. Na segunda pergunta nós temos: como entendo a diferença entre repetição e perseverança na oração? A perseverança é justamente esta virtude que nos coloca neste caminho, não somente repetindo mesmas coisas, mas nessa expectativa, nessa esperança, fazendo-nos ter aquelas ações de forma constante, de forma persistente, em torno daquele objetivo. Repetir por repetir, isso não garante nada. O que garante, certamente, é a virtude da perseverança que gera em nós essa constância, essa fortaleza, essa persistência em torno deste bem que nós estamos procurando. Na terceira pergunta, nos é proposto: já vivi momentos de rezar muito e parecer não ser atendido? O que aprendi com isso? Sem dúvida, o texto hoje nos ensina que na virtude da paciência nós poderemos aprender muitas coisas diante desse tempo de Deus, desse tempo oportuno, desse Kairos, do tempo da graça, da realização daquilo que nós solicitamos, clamamos ou pedimos ao próprio Deus. O aprendizado na paciência gera em nós pessoas mais firmes, mais constantes, pessoas persistentes, que geram, na verdade, pessoas capazes de enfrentar as adversidades, mirando naquele objetivo espiritual, naquele objetivo que vem do próprio Deus. Sem dúvida nenhuma, este seria o grande ensinamento que hoje a parábola quer nos apresentar. Vejamos hoje o que um padre da igreja nos coloca. São Cirilo nos diz: não importa quantas vezes sejamos ofendidos, devemos sempre haver, por glorioso, o poder esquecer o mal que nos é feito. E quantas vezes pecarem ofendendo a glória de Deus, aqueles que travam combate contra os ministros dos dogmas divinos, tantas vezes devemos rogar a Deus, pedindo-lhe auxílio e clamando contra os adversários de sua glória. São Cirilo faz-nos olhar para cima, para o alto, um olhar de fé, um olhar também esperançoso,
de que aquilo que nós realmente pedimos, Deus nos atende. Apesar de ministros, de juízes, de tantos outros que estão constituídos não cumprirem com o seu papel. No tempo de Deus, tudo acontece. E por isso é na oração que nós podemos aprender a viver estas esperanças de forma concreta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresentou o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima.